Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez vamos falar a respeito de Vasco e CSA, jogo válido pela segunda rodada das oitavas de finais da Copa do Brasil. E esse jogo vai ser realizado nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, às 20 horas, em São Januário. Mas antes da gente falar a respeito de tudo que envolve esse jogão de bola, eu peço a você que está chegando agora no canal para me dar uma moral. Se inscreva aqui no canal, aperte o sininho de notificações para poder estar recebendo nossos vídeos futuros. Deixe aqui o like para espalhar o nosso trabalho para cada vez mais vascaíno espalhado por todo o Brasil, e o seu comentário aqui é de suma importância para a gente saber a sua opinião sobre esse jogo importantíssimo do Vasco. Vamos começar o vídeo então falando a respeito desse jogo que tem aí uma importância muito grande para o Vasco, para a sequência da temporada do clube, né? O Vasco que pretende chegar pelo menos à mesma campanha que obteve no ano passado, né, quando chegou às semifinais da Copa do Brasil, sendo derrotado pelo Atlético Mineiro. E o time do Vasco, né, chega pressionado por não ter vencido desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes. Foram 7 jogos aí sem vitória, então é importantíssimo para o Vasco, além da vitória para se classificar para a próxima fase, é importantíssimo também para quebrar essa sequência de resultados ruins que vem incomodando muito o time do Vasco e também a sua torcida. No primeiro jogo, o Vasco foi soberano, pressionou o time do CSA o tempo todo. Tivemos muitas oportunidades de gols que, infelizmente, o nosso time não conseguiu reverter em gols, né? Então, aquele empate de 0-0 proporcionou ao CSA a possibilidade de chegar aqui no Rio de Janeiro e jogar por um golzinho, ou então até levar o jogo para decisão de pênalti, caso haja um novo empate. O time, como eu falei, criou bastante, mas foi incompetente nas finalizações. A vitória nesse jogo vai dar uma moral para o time do Vasco, que precisa que a torcida fique ao seu lado, né? A torcida está um pouco um pé atrás no Campeonato Brasileiro. Teremos um jogo importantíssimo contra o Galo no domingo às 4 horas em São Januário, um jogo que pode nos tirar da zona do rebaixamento. Então a torcida tem que estar animada. Então esse jogo é essencial, o Vasco tem que ir para cima, buscar uma vitória maiúscula para a moral do time crescer e a gente enfrentar o Galo no domingo. O CSA chega como franco atirador para essa partida. No jogo de ida, o CSA ficou jogando por uma bola, incomodou um pouco o Vasco, mas foi totalmente dominado. O executivo de futebol, Jadson Oliveira, disse que o foco do CSA é total na Série C, né? O time que entrou agora na fase de classificação para a Série B, então eles estão focados nessa questão, mas nada impede que eles possam chegar aqui fechadinho e tentar uma classificação. O certo é que eles vão vir de novo para jogar por uma bola, e o Vasco tem que ter a sabedoria de não se desesperar. A torcida, com certeza, se o Vasco não abrir o placar logo cedo, vai começar a chiar. Então temos que ter calma, tranquilidade para não errar e dar a oportunidade do CSA fazer um gol, que aí seria muito pior. O Vasco terá, no caso, que ser mais eficiente, porque criar o Vasco cria. Infelizmente, não estamos fazendo os gols necessários para sairmos vitoriosos. A transmissão dessa partida vai ficar por conta do Sport TV, na TV fechada, né? E o pay-per-view pelo Premier e para todo o Brasil. A arbitragem do sempre polêmico Rafael Claus, que vai ser auxiliado pelo Vitor Hugo Imães dos Santos do Paraná, o auxiliar 2 Evandro de Melo Lima de São Paulo, e no VAR Rodolfo Tortmark. Esse então é totalmente polêmico, sempre está arrumando um jeitinho de prejudicar o Vasco. Então vamos ficar de olho nesse quarteto aí, que menos melhor, a gente não precisa ser beneficiado, tampouco o CSA. Eu acho que o CSA tem um retrospecto parecido. São 16 jogos, 5 vitórias para o Vasco, 6 empates e 5 vitórias para o CSA. O Vasco fez 25 gols e sofreu 17, um aproveitamento de 44%. Primeiro jogo entre essas duas equipes,
ocorreu no dia 4 de novembro de 1970. O Vasco aplicou uma goleada de 4-0, né, no amistoso entre essas duas equipes. Já o último jogo, esse empate xoxo de 0-0 pela Copa do Brasil. A classificação do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que acabou de entrar na zona do rebaixamento, né? O 17º com 16 pontos, enquanto o CSA é o 8º na Série C com 21 pontos. Os últimos 5 jogos, uma campanha parecida das duas equipes, dois empates, 2 derrotas e uma vitória para as duas equipes. O Vasco vai ter o desfalque do João Vitor, né? Que aí, na minha opinião, não é um desfalque, é um reforço. João Vitor que vem errando bastante, vem entregando ouro na defesa do Vasco. Então, João Vitor, para mim, não é desfalque. O Vasco deve vir com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lemos, Lucas Freitas e o Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Tietê. Aí vem a dúvida entre Coutinho e o DVD. E no ataque, Ryan, Nuno Moreira e o Verrete. Já o time do CSA deve vir com a mesma equipe que jogou esse primeiro jogo lá em Alagoas. Gabriel Félix no gol, Felipe Albuquerque, Betão, Luiz Gustavo e Enzo. Meio de campo, Gustavo Nicola, Camacho, Silas e Gabriel Vieira. E no ataque, Guilherme Cachoeira e Baianinho. Tem a dúvida aí do Thiago Marques, que incomodou muito o time do Vasco na última partida. Se vier o Thiago Marques, é um jogador que incomoda, jogador grandalhão, veterano. O Baianinho já é aquele pontinha que o Vasco tanto procura, aquele pontinha que fica ali massacrando o lateral. Então o Vasco, apesar de ser franco favorito para essa partida, tem que ter atenção com alguns jogadores do time do CSA. Minha opinião, se o Vasco, com o apoio da torcida, mantiver a seriedade, jogar para cima do time do CSA, buscando a todo momento a vitória, criando as oportunidades que foram criadas no último jogo, tem totais condições de sair com a vitória e uma vitória expressiva. E é isso que eu espero. Eu espero que o Vasco aplique uma goleada como em 1970, quando aplicou a goleada de 4-0 no amistoso. Espero que o Vasco vença esse jogo por 4-0. 2 gols do Verrete, um do Felipe Coutinho e também um gol do Nuno, que já está merecendo, porque já está sendo contestado pela torcida vascaína. Valeu? Deixa aqui o seu comentário, o que você acha a respeito desse jogo. É importante para a gente ter aqui um feedback do que você está esperando para essa partida. O seu like aqui para divulgar o nosso trabalho, e não se esqueça de se inscrever para fazer o canal crescer cada vez mais aqui na plataforma. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína.